Muito boa tarde, Brasil. Vamos ao mundo político? Com certeza vamos. Deu uma meia sossegada, mas não parou absolutamente nada, muito pelo contrário, né? A grande verdade até deu mais uma andadinha, né? Depois que a Câmara votou a continuidade do processo de impeachment, ela até começou a trabalhar um pouquinho mais, porque estava tudo parado. É verdade também que o Cunha disse que não votaria absolutamente nada, né? Mas pelo menos estão trabalhando um bocadinho. Agora é a vez do Senado, criou-se a comissão, já está dando andamento, né? Presume-se que lá pelo dia 11, dia 12, devem fazer esta primeira votação e tudo mais. Então, vamos ver o que vai acontecer. E para a gente saber um pouquinho mais, até porque a visão jornalística nem sempre é científica, eu me valho de um cientista político, né? Estou recebendo mais uma vez aqui Rócio Barreto. Professor Rócio, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Celso. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos tentar esclarecer um pouco mais do que está acontecendo nesse momento conturbado. O país para um pouco, o governo Dilma, que já estava desgastado, hoje não tem governabilidade, faltam muitos ministros, pastas importantes como da saúde está nesse momento sendo administrada pelo secretário executivo da saúde. E agora, possivelmente, vamos ter a votação da acatação do pedido de impeachment no Senado dia 11. Eu creio que vai ser dia 12 mesmo. Será no dia 12. A previsão maior é para o dia 12 mesmo. É verdade. Né? A previsão é para o dia 12. Bom, a grande verdade é o seguinte, enquanto se aguarda tudo isso, né, há um movimento, eu estava olhando, por exemplo, o senador Randolph, né, parece que entregou uma carta que vários senadores assinaram. Sim. Né? E está esse movimento em busca de novas eleições. Você parece que já comentou sobre isso, inclusive. Já. Existe um bloco de mais ou menos... As pessoas estão dizendo que tem 30 senadores. 30 senadores eu acredito que ainda não há. Mas existe um bloco de alguns senadores que está pleiteando novas eleições. Essas novas eleições, eu até comentava que uma saída assim uma saída mais real e menos dolorosa para a presidente Dilma seria ela enviar uma proposta de novas eleições para o Congresso Nacional, uma proposta de emenda à Constituição para que essas eleições ocorram agora esse ano. Há um desgaste em cima disso, porque talvez essas novas eleições não coincidam com as eleições municipais. Aí seria uma eleição solteira para 2 meses após as eleições municipais. Mas isso pode-se fazer isso? Pode. Isso pode ser feito, desde que ela consiga aprovar essa emenda à Constituição nas duas casas, em 2 votações. 2 votações em cada casa. 2 no Senado, 2 na Câmara, para poder aprovar isso aí, essa emenda à Constituição. Eu creio que ela não terá força nesse momento para conseguir isso. E ela deveria fazer isso, ao meu ver, antes que fosse votado no Senado o pedido de impeachment dela, porque ela ganharia mais legitimidade, teria um pouco mais de força para fazer isso. Não teria o desgaste que ela teria apresentando isso após ela ser votado o processo de impeachment. Fica uma coisa desgastante. É um imbróglio danado, né? A grande verdade é o seguinte, já se fala muito mais em novas eleições, né? Até porque o chamado impeachment e a chegada do Temer já provocou tanta informação, que já se desgastou um tanto quanto, né? É verdade. E as novas eleições seriam novidade nesse momento, jornalisticamente falando. Quer ver? Coloca aí este primeiro vídeo aí, para a gente mostrar um pouquinho sobre essa questão de eleições aí. Em meio ao tumulto provocado pela crise política, alguns parlamentares sugeriram a antecipação das eleições presidenciais como solução para resolver o impasse. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e membros do PSB, PPS, PSOL e Rede, da ex-senadora Marina Silva, simpatizam com a ideia.
Renan e o ex-presidente Lula discutiram a viabilidade de realizar novas eleições no encontro de ontem. Na conversa, o presidente do Senado teria sugerido um plebiscito sobre o tema. Hoje, em entrevista, Renan disse que uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para antecipar novas eleições, seria inviável. Eu acho muito difícil, por mais interlocução que você tenha, por mais disposição para conversar, é muito difícil mudar a Constituição, construir esse consenso num momento de crise. As regras atuais da Constituição só permitem realizar eleições antecipadas para a escolha de um novo chefe de Estado se o cargo do presidente e do vice estiver vago. Se isso ocorrer antes dos 2 anos do mandato, o presidente da Câmara assume a presidência e é obrigado a convocar novas eleições em 90 dias. O vice-presidente Michel Temer é alvo de um pedido de impeachment com acusações semelhantes às de Dilma Rousseff sobre o crime de responsabilidade fiscal. Além disso, tramitam no Tribunal Superior Eleitoral ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer, mas o caso não deve ser julgado pelo TSE neste ano. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, se diz a favor da proposta. Já o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a CUT, Central Única dos Trabalhadores, são contrários. Não é possível, num regime presidencialista, você ter uma situação como essa, que um governo não pode antecipar as eleições só porque tem um problema político, um problema de avaliação popular. O MBL, Movimento Brasil Livre, é a favor só no caso da presidente e do vice serem afastados. O MBL ele não apoia nada que não esteja na Constituição. A nossa Constituição ela já prevê casos como esse, casos de exceção como esse. Em conversa com aliados, Dilma admitiu que seu afastamento temporário é inevitável e que estaria apressando a entrega de obras e projetos antes do Senado aprovar o processo. É casa dela. Eu acho que eu fiz uma pergunta aqui, né? Eu não sei nem se saiu o som no ar, porque estava terminando a matéria. É uma boa pergunta, professor Rossi. Onde é que a presidente, ela continuaria morando no Alvorada, nesses períodos de afastamento? Eu creio... Do suposto afastamento, que não aconteceu ainda? Eu creio que ela vai ficar até esses 180 dias, até que seja votado em plenário em definitivo, ela fica como presidente afastada. Então, eu acredito que ela usa de algumas prerrogativas de presidente ainda, como o caso da moradia, o caso do Eu não me recordo, né? Porque o Collor morava na Dinda, né? O Collor morava na Dinda e ele renunciou, né? Não houve nem esse nem prazo. Muito tempo, né? Agora, Celso, eu queria fazer uma conclusão com relação ao pedido de eleições para presidente agora. Isso aí ganhou legitimidade, inclusive dentro do Senado, líderes partidários de outros partidos que não estão envolvidos e até alguns partidos que votaram a favor do impeachment da Dilma estão procurando fazer novas eleições em virtude do presidente Michel Temer ter sido citado na Operação Lava Jato e em algumas delações premiadas, em razão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estar envolvido e ter sido citado em delações premiadas da Lava Jato, bem como o próprio Renan Calheiros, que seria o último na linha sucessória após o vice-presidente Michel Temer assumir. Então, diante dessa situação, ganhou força esse movimento no Senado. E isso daí pode deliberar alguma coisa, só acredito que não será para as eleições municipais, junto com as eleições municipais. Agora, estava vendo essa bela matéria do Jornal de Brasília aqui, não estou vendo quem foi que fez a matéria, não assinaram, né? Dilma joga a toalha e apressa medidas, né? O presidente acha que o Senado a afastará, mas joga as fichas no julgamento, né? Eu acho que essa vai ter tempo, inclusive, hábil para uma grande defesa. Não, ela vai ter como... No Senado vai ser diferente. Como o Senado é conhecido como Câmara Alta, né? Muitos dos senadores já foram governadores, estão no segundo mandato do Senado. Então, são pessoas mais preparadas politicamente. Então, o processo vai andar assim vamos dizer assim, com uma certa força maior para que as coisas aconteçam de uma forma mais transparente, com defesa. Já ouviram os autores do pedido de impeachment, amanhã vai ouvir
o advogado-geral que vai fazer a defesa da presidência. Bota tudinho isso e de uma forma bem transparente. Eu não quero dizer que a Câmara não foi transparente, mas de uma forma assim, um pouco mais... É mais fácil, né? Exatamente. De a gente compreender. Menor número de parlamentares, você vai ali 81, Câmara 513, mano. 513. Ficava um negócio exatamente. muito complicado. E muitos representantes que você viu o que fez. Oi, Ivonete, boa tarde, querida. Ivonete? Boa tarde, Celso. Diga, amiga. Eu quero falar o seguinte, o PT fica falando tanto em golpe, e agora estão querendo dar um golpe, gente. Porque essa medida é simplesmente para o Temer não assumir o governo. O que consta na Constituição é o impeachment. E com o impeachment, quem assume é o Temer, é o vice-presidente dela, escolhido por ela. Entendeu? Então isso é uma palhaçada isso que está acontecendo. Não existe isso, entendeu? E outra coisa, meu amigo, ela já era e está desesperada mesmo. Isso aí não existe, isso não vai passar. E se passar, e se ela se safar, ela vai governar como? Com quem, se ela voltar? Verdade. Com quem que ela vai governar? Como é que vai ficar esse país? Que ladainha é essa? Entrega os pontos, deixa o Senado votar e cai fora, porque já deu. A paciência do país com essa mulher está por aqui. Ó. E outra coisa, do Temer ter sido citada, e ela? Quantas vezes ela foi citada também em todas as delações que existem aí? E o roubo para a campanha que está lá no TSE? Qual é? Não tem conversa não, é sair fora e deixar o país em paz. Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço, Ivonete. Né? O que não pode, eu acho que é esse negócio de forçação de barra e bancar o turrão nessa história, né? Não. Você pega o próprio Jornal de Brasília aqui, né? Lula manda infernizar Temer. Exatamente, é porque... E eles estão usando a força desses movimentos que, sabidamente, sempre serviram ao PT. Não, sem dúvida. A gente sabe, Celso, que nesses 13 anos de governo PT, houve diversos avanços, o governo Dilma foi ruim, todos sabem que o governo da Dilma foi ruim comparado ao do Lula, mas quem conhece a história do PT sabe o quanto ele é bom na oposição. Agora, eu acredito que isso aí tiraria a legitimidade do próprio PT, porque nesse tempo ele estava no poder, o Michel Temer foi eleito com ele, não tem o porquê dele tentar barrar, votar alguma votação como essa da Previdência. A Dilma defendia esse programa da Previdência. Nesse momento, ela defendia tanto, e nesse momento o pessoal do PT já fala em segurar um pouco mais, barrar, atrasar, simplesmente de forma especulativa, meramente protelatória. O PT quer fazer isso para dizer que ainda tem um pouco de força e tentar atrasar. Mas isso contra quem? Contra o cidadão, né? É contra o cidadão, mas isso é característico próprio do PT. Se não fosse o PT, não haveria isso desse jeito, é dentro dele mesmo. E ele vai lutar contra o impeachment até o final. Isso para a história... É um direito, não. É um direito. Tira o direito dele. Exatamente. Eu acho que até o último dia. E vai usar de todos os artifícios. Daquela votação final, que poderá chegar até 180 dias. Até 180 dias. Né? Eu acho que não chega até isso. Não se gaste eu creio que em 90 dias o plenário do Senado vai estar com tudo pronto para... Oi, Rita. Maria Rita, boa tarde. Celso, bem? Bem, graças a Deus. Diga, menina. Deixa eu te falar, realmente, eu acho engraçado, Celso, é o PT. O Michel Temer foi eleito junto com o PT, com a Dilma, na chapa dela. Hoje, o que nós podemos esperar? É que o Senado faça a sua lição de casa. Tira também, lá no Senado, suspende a Dilma por 180 dias, depois caça ela, porque eu não sei se o PT está entendendo, Celso, mas nós do Brasil não estamos querendo mais o PT. O PT já era. O PT não tem mais base política no Brasil em lugar nenhum. Agora fica o PT chamando esse MST, chamando todo mundo para vir fazer bagunça nas grandes cidades, pagando esse pessoal que vem fazer bagunça. Eu acho que está na hora dessa senhora, Celso, sinceramente, entregar o poder. Por que ela não renuncia? Entrega o poder para o Michel Temer, que tem direito, ele foi eleito com ela. Então, quando vice eleito junto com o principal saindo, quem é que toma?
é o vice. E por que eles estão chamando agora o Michel Temer de traidor? Toda a vida a Dilma anulou o Michel Temer. O Michel Temer nunca apareceu, ele nunca participou, a Dilma nunca chamou ele para participar de nada. Agora ficam aí o PT criticando o Michel Temer, que o PMDB rompeu, porque o PT não tem capacidade mais para governar o Brasil. Então sai fora, deixa quem consegue governar, Celso, é um absurdo. O que a Dilma está fazendo com nós brasileiros, ela parou o Brasil em torno dos políticos que hoje estão aí, Celso. E nós estamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo, agora ficamos nós brasileiros, nós estamos na mão do PT. O que é isso, Celso? O PT está fora, o PT acabou no Brasil, agora é PMDB que vai assumir, se Deus quiser, vai nos ajudar a levantar o Brasil. Porque o PT conseguiu um fato. Ele botou o Brasil no chão, na lama. Agora, para levantar, o PT não tem que participar mais disso. Tem que deixar os outros partidos participar e ficar fora, porque ele não tem capacidade. Muito obrigado. Grande abraço, Rita. A grande verdade é o seguinte, quer dizer, você fica num governo que não anda, e a única coisa que está trabalhando muito no Brasil atualmente chama-se Polícia Federal. Né? Hoje, por exemplo, está trabalhando, né? Você viu? Sem dúvida. Né? Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira Operação Cabala para combater fraudes em financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. Meu Deus do céu. A corporação investiga um grupo que teria causado prejuízo de cerca de 220 milhões à Caixa, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. São investigadas construtoras, empregados da própria Caixa, contadores, servidores públicos e compradores de residências. Meu Deus do céu. Rapaz, parece que nós viramos um país da corrupção e da safadeza, não viramos, não, meu irmão? É verdade, Celso. Eu até defendo que todo tipo de corrupção deve ser considerada como crime hediondo e ela ser agravado a cada repetição. Porque hoje as pessoas cometem a corrupção, a improbidade administrativa, porque não há uma punição exemplar, Celso. As pessoas não são presas, não são condenadas por corrupção simplesmente. Tem que ter outro crime acumulado para que ela possa ser presa. Tem que ter outro crime. Então, deveria mudar esse Código Penal e avançar. Hoje, na Câmara dos Deputados... Boa parte desses que estão lá presos não estão presos por causa da corrupção, você tem razão. Exatamente. Eles estão presos porque eles disseram que eles poderiam estar manipulando... Isso. Né? Atrapalhando investigação. Atrapalhando investigação. Formação de quadrilha. Estão presos. Coisas que combinam para que eles fiquem presos. Só a corrupção hoje não dá. Eu estava vendo hoje na Câmara, há um grupo querendo votar aquelas propostas contra a corrupção, já outros grupos querendo atrasar aquilo ali, protelar, para que a coisa não anda. É aquele negócio, o legislador jamais vai querer legislar contra ele. As pessoas têm muito poder de administrar o dinheiro alheio, por isso elas começam a cometer esses crimes, achando que não é nada, começa a cometer, e, no entanto, começa a acontecer o que aconteceu aí, você falando do programa Minha Casa Minha Vida, com um prejuízo de mais de 220 milhões. 220 milhões daria para construir quantas casas? Meu Deus. Quantas casas populares para quem está precisando? Para um Brasil que espera, né? Exato. Um teto sobre a cabeça. Um teto, né? Exatamente. Muitas pessoas aí precisando. O que poderia ser feito com todo esse dinheiro? É horrível. E isso, o que eles descobriram até o momento, né? Isso aí vai ver apenas a ponta do iceberg. Com certeza. Exato. Quando forem mergulhar para valer, vão chegar as prefeituras, que quase sempre contratam e fazem parte até do mesmo contexto, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Enquanto isso, você vê aqui em Brasília, estava vendo uma matéria, acho que foi na Poderosa, dos apartamentos construídos ali acho que Paranoá, se não me engano. Sim. Né? Sendo invadidos e tudo mais. Invadidos. Brincadeira. Eu vi umas casas populares construídas em Águas Lindas, as casas próximo à erosão. Erosão tomando derrubando conta, as né? casas, Verdade, gente. Não houve um planejamento, não houve nada disso, simplesmente saíram construindo. Outra coisa, Celso, eu queria responder
A Rita falou que a Dilma foi eleita com o Temer. Isso mesmo. E o PMDB ajudou muito no tempo de televisão. Dizer que o Temer não teve voto não contraditório pode. isso aí. Inclusive, foi um dos fatores que derrubou a Marina na eleição presidencial, foi os 11 minutos da Dilma, com 7 minutos do Aécio contra os 3 minutos e pouco que a Marina tinha. Juntou esses 17 minutos e colocou a Marina para fora da eleição. Essa que é a grande verdade. Fora que o homem tem voto. Sem dúvida. O PMDB, o PMDB deu o mais partido dos municípios brasileiros, ainda. É verdade. Né? Os antigos grotões, se existe um partido que é muito bem formado em qualquer município brasileiro, chama-se PMDB. Não, o PMDB tem como base, quase sempre eles seguem na carteirinha e rezam no texto do PMDB. Essa aqui é a verdade. Oi, Mariane, boa tarde. Diga, moça. Boa tarde, Celso. Tarde. Boa tarde. Hoje eu ouvi uma notícia de manhã aqui no rádio, que eu até fiquei feliz, né? Diz que a Dilma está começando a esvaziar o Palácio do Planalto, né? Eu acho que ela já está ciente que não vai ficar, já está começando a fazer a mudança. Isso me deixou até feliz, né? Porque ela já, ontem, segundo eu ouvi aí, né, que ela teve com o Renan Calheiros e o Renan chegou a falar para ela que está tudo perdido, né, para ela, que ela ainda tem esperança que o Renan ia barrar alguma coisa, né? E eu vi o Fraga fazendo ontem, inclusive, um discurso que eu achei super interessante, realmente é verdadeiro. Ele dizendo que aonde o PT passou, ele não deixou mais saudade para ninguém, que ele estragou o Brasília, o Piauí, a Bahia e o Rio Grande do Sul. Estão todos quebrados, todos onde o PT passou estão quebrados, né? Quer dizer, hoje eles ficam falando aí que o PMDB é esse e aquele, mas a primeira coisa que o Lula fez quando ganhou foi botar o Sarney debaixo do braço. Uma pessoa que a vida inteira disse que o Sarney era esse, que era aquele, igual eles falavam aí do Roriz e de todos os outros, e depois eles foram trazendo toda essa gente que a gente sabia que eles falavam que não valia nada, eles colocaram tudo debaixo do braço, inclusive o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que eles fizeram o que fizeram com ele e depois botaram tudo debaixo do braço, né? Então, hoje, por que falar do Temer? Se eles, na hora que eles precisaram, foi com ele que eles se acharam, né? Ele não valia nada, então por que eles queriam para ele? Por que eles não foram sozinhos? Não montaram uma chapa aí puro sangue e não foram andando? Então, isso é uma balela muito engraçada. Eles não tinham voto para se eleger sozinho e hoje eles acham que o Temer nunca teve voto. É um absurdo. O brasileiro não está vendo isso da forma que eles estão falando, Celso. Tá bem. É imoral um negócio desse, viu? Verdade. Obrigado. Grande abraço, Mariane. Eu estou achando que o povo brasileiro está se transformando em cientistas políticos. Verdade. Você viu que as análises hoje são impressionantes, né? Parece os meninos que estão lá na faculdade onde você sempre deu aula e tudo mais, né? Verdade, Celso. Um colega falou que na época da Copa do Mundo a gente tem 200 milhões de técnicos de futebol. E agora, com esse impeachment, nós temos 200 milhões de cientistas políticos. Mariane, eu tenho que concordar com você em algumas coisas. Você falou que a Dilma foi eleita com o Temer e que ela já está arrumando as coisas no Palácio do Planalto. Ela tem consciência de que não tem mais jeito, de que a questão do impeachment é irreversível. Agora, para a história do PT, a história da esquerda, se desistisse agora, não seria interessante para a história deles, nem para a história do Brasil, e não os legitimaria. Então, dessa forma, eu vejo assim, que eles vão insistir até o final, nem que tenha uma pessoa lá, vai continuar brigando, dizendo que é golpe, nós lemos no Jornal de Brasília. É isso. Ela já dá por fato concreto o seu afastamento, porém diz que vai brigar até o último dia, até o momento da votação, né? Exatamente. Você falou também aí da Bahia, que o PT já era. Na Bahia, não. Na Bahia, o governador Rui Costa está muito bem avaliado. Ele está da mesma forma que o Jacques Wagner saiu no primeiro mandato dele, que ele chegou no segundo mandato com praticamente 68% de aprovação. É o mesmo percentual que o elegeu ele no segundo turno. O Rui Costa também, no momento, ele está dessa forma. A pessoa não está ligando o PT com o governador da Bahia. Eles estão fazendo essa separação. Lá ele está muito bem avaliado. Vamos lembrar, né, hoje, por exemplo, o Senado já está na comissão que analisa se aceita ou não o impeachment, né?
Já está recebendo, inclusive, parece que dos 3 advogados... Isso, receberam ontem, né? Ontem. Ontem foi hoje? Ontem, não, é ontem. Hoje mesmo, hoje 2 horas da tarde. Hoje, isso mesmo. Hoje, 2h30 da tarde, eles já começam a falar. Amanhã vai ser a defesa. Uhum. Eu não sei que horas são não, mas daqui a pouquinho eu sei que eles estão falando lá. E há uma continuidade. Coloque essa matéria, por favor. É da TV Cultura, né? Coloque aí, por favor. Além dos ministros da Fazenda e da Agricultura, a comissão do Senado também vai ouvir juristas e acadêmicos. A decisão de aprovar os pedidos foi feita após uma votação simbólica, sem a contagem de votos, em um acordo entre os partidos. Cada um dos escolhidos terá o tempo máximo de 2 horas para falar. Os primeiros a serem ouvidos, já nesta quinta-feira, serão os autores do pedido de impeachment. O jurista Hélio Bicudo afirmou que não poderá comparecer e Miguel Reale Júnior ainda está em dúvida. A única confirmada é a também jurista Janaína Pascoal. Na sexta-feira serão ouvidos o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e um representante do Banco do Brasil. Os depoimentos continuam na segunda e terça-feira, com juristas e advogados. Após a aprovação, os integrantes da comissão se revezarão em pronunciamentos para falar a favor e contra o processo de impedimento de Dilma Rousseff. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, comparou o processo da presidente com a história do gangster ítalo-americano Al Capone. Al Capone, que era um criminoso conhecido, foi pego pela sua declaração de imposto de renda. E a partir dali toda uma estrutura criminosa foi desvendada. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, fez questão de salientar a autonomia tomada pelo vice-presidente da República, mesmo sem um desfecho no processo contra a Dilma. Desconsiderando que nós estamos num processo de discussão, votação, debate sobre o impeachment, anda de forma aberta, montando governos, escolhendo ministros. A verdade é que o Temer não está parado mesmo não, né? Não. E aí veio até a pergunta, José, né, do Rio de Janeiro, deixou a colocação, não esperou no telefone, perguntando se o Temer, assumindo e permanecendo, ele pode concorrer a uma reeleição? Pode. Porque ele... O ano passado ele não assumiu. Não. Assumiu. Não. Na eleição pode, passada, sim, não. Porque a mudança na mini-reforma eleitoral diz respeito a... Estão me gritando aqui que ele foi vice 2 vezes. Não foi, né? A mini-reforma eleitoral aprovada o ano passado diz respeito à reeleição, mas para quem foi eleito em 2012, em 2014, ainda pode usar do Instituto da Reeleição. Só os que forem eleitos agora em 2012, em 2018, que não poderá disputar mais. Eu não tenho certeza, mas creio que o Temer poderá disputar a reeleição em 2018. Nós estamos aqui ainda conjecturando, o povo falando na minha orelha aqui. Né? Quem foi o vice da Dilma no primeiro mandato? Foi o Temer. Então, ele é o segundo mandato dele. Mas como vice, não como presidente. Sim, mas não existe mais a figura praticamente, é figura central, né? Então, agora... Tanto é que a votação é igual. Então... Não é no tempo do Juscelino que se elegeu JK e Jango, se elegeu Jânio, né? E Jango, né? Separadamente, que se votava separadamente. Mas alguns juristas, inclusive a época do governador Roriz, com relação à Abadia, se ela poderia ser candidata ao governo, por ela ter sido a vice e ter assumido alguns meses, um período, se ela podia. E me parece que alguns juristas disseram que poderia, porque ela não... Se não fosse assim também, eu acredito, mostra aqui, Mário, né? Essa é a folha, né? Vice barganha fim da reeleição para conquistar apoio dos tucanos, tucanos. É que se ele está negociando é porque ele tem direito, né? Eu creio que sim. Até porque eles conhecem realmente. É verdade. É lógico que o PSDB não gostaria de ficar esperando, além de 2 anos e meio, mais 4 anos, né? É verdade, não, de forma nenhuma. E é como eu falei anteriormente, Celso, o governo, seja Temer, seja Dilma, esses últimos anos vai ser de arroxo. O próprio Henrique Meirelles, que está cotado para assumir o Ministério da Fazenda, falou que vai ser de arroxo, inclusive com aumento de impostos.
ele vai querer travar uma briga com o pessoal da Fiesp, mas vai haver aumento de imposto para que tenha uma governabilidade razoável, porque a situação está feia. Mostrou no vídeo também que o representante do Banco do Brasil vai ser chamado para a defesa da presidente Dilma amanhã. Foi um bom bate-boco lá dentro do Congresso, isso, né? A oposição que disseram que não poderia e tal, aí elas mostraram que ele faz parte do contexto governamental brasileiro. É porque ele vai informar no Senado que não houve crime de responsabilidade fiscal. Uma vez eu falei aqui que o crime de responsabilidade houve. Não quero dizer que o da Dilma foi maior ou pior, mas o dela houve crime de responsabilidade, tal como foi crime de responsabilidade dos outros presidentes que se passaram pelo Brasil, alguns governadores e alguns prefeitos que fizeram esse, vamos chamar assim, desse adiantamento de crédito, para poder pagar compromissos. A grande verdade é que já se desenha realmente que teremos novo governo, né? Você pega, por exemplo, ontem saiu o ministro da Saúde. Sim. Que é daqueles que ficaram lá teimando que permaneceriam. Votaram contra o impeachment. Né? Exato. Veio, inclusive, reassumiu seu mandato na época da votação, votou contra o impeachment e tudo mais. E agora dá tchau para o governo Dilma. É verdade. É mais um. Mais um. Aí você vê o Temer articulando e já com nomes para formar seu ministério. Já tem rosto, né? já tem formato. Aí você vê o Temer com o Aécio visitando o presidente do Senado. A gente começa a esboçar que já tem alguma coisa muito certa. Coloca essa matéria aí. A reunião foi na residência oficial da presidência do Senado. O assunto da conversa foi o impeachment de Dilma, que tramita no Senado. Eu reiterei ao vice-presidente que a preocupação do PSDB é com uma agenda emergencial para o Brasil, que comece pela preservação das investigações da Lava Jato, mas que também tenha uma ênfase grande na qualificação do Estado, na diminuição do número de ministérios e, obviamente, também ações na área econômica. Mais cedo, Michel Temer descartou o amigo e advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira de sua futura equipe, caso o impedimento seja aprovado. O vice-presidente não gostou das críticas de Mariz às delações premiadas na Operação Lava Jato e da afirmação de que a Polícia Federal deve ter outros focos além da corrupção. Mariz estava cotado para o Ministério da Justiça. Embora ainda não tenha convidado formalmente ninguém para fazer parte de seu eventual governo, o vice-presidente teria fechado uma lista com alguns possíveis ministros. Henrique Meirelles, Fazenda, José Serra, Educação, Alexandre de Moraes, Advocacia Geral da União, Eliseu Padilha, Casa Civil, Moreira Franco, Infraestrutura, Gedel Vieira Lima, Secretaria-Geral, Romero Jucá, Planejamento, Nelson Jobim, Defesa, Eduardo Braga, Cidades e Márcio Freitas, Comunicação Social. Nomes pesados aí, hein? Entendeu? O Anderson que está esperando desde o começo do nosso vídeo aí. Oi, Anderson, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde ao Rócio aí, nosso convidado aí. Isso. Boa tarde, Anderson. Eu estou, assim, preocupado, muito preocupado, é que no meio dessa bagunça toda aí, dessa confusão toda aí, né, eu acredito que o Temer vai assumir sim, vai ter aumento de imposto sim. Eu estou esperando tudo isso, estou esperando CPMF, estou esperando tudo isso. Mas pelo menos se a gente tiver um pouco de sossego para trabalhar, já ajuda, né? Já. Só o sossego já ajuda. Mas eu estou preocupado com uma coisa. Eu agora virei o caçador do Cunha, né? Porque eu votei nesse infeliz e esse cara gozava com a cara da gente aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Melodia, dizendo: nosso povo merece respeito, né? E eu me sinto assim, muito aborrecido com isso. Não se fala mais de Cunha, esqueceram Cunha, né? Eu quero dizer que, olha, a vida do Cunha está na mão de uma deputada federal da Bahia, a Tia Heron, do PRB. Tia Heron, não vai trair o povo, Tia Heron. Então, veja bem, eu queria saber se o Rossi sabe alguma novidade aí sobre o Cunha, se ele, o que ele vê dessa situação aí. Um abraço para vocês, o programa está ótimo. Assisti o programa ontem. Bom, né, dos vereadores, né? Só não participei, porque eu participo demais
eu acho que eu aborreço um pouco. Não, então, mas você ontem você tinha que participar, meu amigo. Você mora num município brasileiro e melhor do que ninguém você conhece a importância de se ter uma Câmara de Vereadores que funcione, evidentemente. Responde aí, Rossi. Verdade. Anderson, é o seguinte, como eu falei anteriormente aqui, partidos que apoiaram o impeachment, votaram a favor do impeachment, os seus deputados, esses mesmos partidos hoje estão procurando esclarecimentos sobre o porquê da Comissão de Ética demorar tanto a julgar o processo de cassação do Cunha. O Cunha cometeu o crime, ele mentiu, dizendo que não tinha conta na Suíça, foi citado por 3 vezes em delações premiadas da Lava Jato, a situação dele é complicada e ele tem processo de investigação e tem inquérito contra ele. Eu não me admiraria se em pouco tempo o Cunha viesse a ser preso pela Polícia Federal, por questão do Moro, ou até mesmo um pedido vindo do Procurador-Geral da República para que ele seja preso, para que não atrapalhe investigações e não tente protelar ainda mais algum processo, alguma investigação dentro da Câmara. Porque na Comissão de Ética ele está conseguindo fazer isso todo dia e outro dia também, ele protela. Há quanto tempo está rolando aquilo ali e pelo que a gente está vendo não vai chegar a lugar nenhum. Não, do jeito que está não vai chegar. Se não tiver uma intervenção, seja do Supremo, seja da Procuradoria-Geral ou da Polícia Federal em relação ao deputado Cunha, ele vai se manter ali, inclusive vai terminar o mandato de presidente da Câmara dos Deputados. Esse mandato dele você vai até quando, você sabe? Não? Até dia 31 de janeiro do próximo ano já? De 2016. Com direito à reeleição, não? Hã? Ele tem 2016 direito? Não, desculpa, 2017. Aham. Não, tem direito à reeleição. Não teria, não, né? É o que a Celina está tentando fazer aqui na Câmara Distrital, aqui em Brasília. É o que a Celina aprovar uma reeleição. Exatamente, né? Que ela vem tentando, inclusive me parece que ela já tinha a quantidade de deputados suficiente. Falaram em 15, está faltando 1. Exatamente. Né? Me parece que eu li isso no jornal hoje, que falta apenas um deputado. Um deputado. Maioria absoluta. Exatamente. Não sei se isso é bom para ela, não. Sinceramente, eu vi pessoas que permaneceram no cargo de presidente da instituição em tempos de eleições, né? E que não foram reeleitos. O presidente de uma casa legislativa tem muitos poderes. Veja o Edmar Pirineus lá em Braslândia, era presidente da Câmara que não se reelegeu. Ele pode protelar... Esqueceu a sua comunidade para ser presidente. Controlar a agenda de votações da Câmara, ele tem poderes muito grandes diante... Uma coisa que eles estão dizendo, alguém citou aí, acho que foi a Mariane, se eu não me engano, de que a presidente estaria já, né, recolhendo, limpando as suas gavetas no Palácio do Planalto. Mas também há quem diga que eles já estão gastando por conta para deixar os cofres vazios, para que não haja uma operância mais eficaz do Temer quando assumir. Você acredita num negócio desse, não? Não, pode até existir, Celso. Talvez não na medida que as pessoas estão falando, da forma exagerada que não, mas ela com certeza vai tentar inviabilizar o governo Temer de alguma forma. Isso até por questão assim pessoal. Ela se sente traída, se sente ofendida. Ela chegou a falar em entrevista para o jornalista brasileiro que conspiraram dentro do Palácio do Planalto contra ela, junto dentro da Câmara. Exatamente. A gente sabe que houve conspiração. Então, ela usou palavras assim bem fortes e eu acredito que ela deve dar uma retraída, deve fazer alguma coisa. Até porque existem petistas e petistas, né? Sem dúvida. Entendeu? Existem aqueles que realmente são petistas categóricos e eles ainda não engoliram a Dilma, por incrível que pareça. É verdade. A Dilma era do PDT, né? Ela era afiliada ao PDT. É o PDT, por causa disso mesmo. Lula, exatamente. Foi assim como o Agnello em Brasília não era lá, como diz outro, amado e idolatrado pelos petistas para valer. Ele sempre foi PCdoB. Então não tem jeito, né? A grande verdade, quando você fala em esvaziar cofre, aí você vê, mas eu estava ouvindo, né? Estou utilizando matéria do Jornal da Cultura, porque eu assisti ontem à noite o Jornal da Cultura, né? Muito bom, eu gosto. Eu gosto demais, né? Então, eles colocaram, por exemplo, o ministro da Justiça falando que vai entregar para a Polícia Federal todo o dinheiro cabível e possível e
do ano todo, quer ver? Exato. Coloca essa matéria, Daqui a pouco eu atendo rapidinho. Vai lá, coloca. A Polícia Federal não ficará à mercê de eventuais chantagens políticas. Né? A Polícia Federal simplesmente fará o que tiver que fazer, porque nós daremos todos os meios para isso. Também queremos, até essa data, concluir todas as negociações das campanhas salariais dos policiais federais e rodoviários federais com o Ministério do Planejamento. Tá bem. Entendeu um telefonema? Me permite? Vamos lá, é vontade. Que quando eu comecei a falar para chamar a matéria, me disseram que ele estava no telefone. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga. Tudo de bom, meu irmão? Graças a Deus. Celso, acontece que no começo de janeiro de 2015, eu falei com você e o Ricardo, falando a respeito que a Dilma Rousseff, por ter mentido na campanha, ela sendo candidata e sendo presidente. Certo. E eu falei com ele se por causa das mentiras, se ela não deveria ser cassada do mandato. Eu acho que você deve lembrar disso. Certo. E há poucos dias eu falei com você que a respeito do Lula querer enfrentar para ir para o Palácio, poderia cair os dois abraçados. Só que agora cai os três. Vai cair o Cunha, vai cair a Dilma e cai o Lula. O melhor que eu quero ver o Lula é desembarcando lá em Curitiba junto com o Sérgio Moro. E nós vamos ver isso. E o Cunha vai perder o mandato e tudo bem. Só que eu quero dizer uma coisa para você, não é implicância não, é porque o que ela tem feito é desonesto com a humanidade. E o Lula assumiu uma tribuna e dizer que só ele pode botar fogo no país. Quem é o Lula para fazer isso? Nós estamos aqui diretamente para descaracterizar essa propaganda dele, porque é um cara que, além de estar perdendo, fica fazendo comício antes do tempo, e é um cara que, pessoalmente, ele é uma boa pessoa, mas administrativamente ele não é de nada. Muito obrigado, Celso. Eu te aguardo. Um abraço. Tudo de bom para você, meu irmão. Ligue sempre. Eu gosto de ouvir esse meu povo, viu? É gostoso, a sabedoria, né? Exatamente. Popular. É aí onde funciona realmente a vida, né? A gente conhece as pessoas exatamente com esses comentários. Essas são os... É o que você ouve em todos os cantos e lugares, amigo. Exatamente. Né? Eu paro num supermercado da beira da estrada aqui, de vez em sempre, né? Já pego o pãozinho e vou embora para casa, né? E aí, como é um tal de parar com um com o outro e tal, e o papo é esse aí, mano, velho. Não muda. Outro dia um cidadão me cercou aqui, começou a conversar, e aí achei que tinha terminado. Fui, daqui a pouco ele voltou, eu esqueci de lhe falar uma coisa. É bom. E aí eu tenho informações. Como jornalista, isso para mim é maravilhoso. Não, sem dúvida. Eu tenho alguns colegas que são marqueteiros. Eles chegam na cidade para fazer as campanhas e as primeiras coisas que eles fazem é ir no barzinho, no botequim, ir no cabeleireiro e andar de táxi por toda a cidade para ouvir as pessoas. Para ouvir, é claro. Porque essas pessoas é as que mais conversam com gente do local e sabem o que está acontecendo ali. Uma coisa que, como é que é o nome dele? Rodrigo? Rodrigues. O Rodrigues falou aqui interessante, foi que a presidente mentiu na campanha e continuou mentindo, mas essa questão de mentir na campanha é uma espécie de marketing. Ela usou bastante de marketing. Agora a gente tem que ver se, quando ela mentiu ou omitiu alguns fatos, isso estava considerado em relação ao orçamento, coisas nesse sentido, os quais ela não poderia maquiar para mostrar para a população. Ela tinha que mostrar dados reais. Eu não sei se ele se refere a isso ou a propostas que ela fazia. Eu prometo que se for eleita vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Porque isso a gente sabe que todos os candidatos mentem e aproveitam. Por isso que eu sou da teoria de que o cidadão que foi votado e eleito, ele poderia ser tirado também pelos mesmos eleitores. O senador Regufe tem uma proposta nesse sentido. Quando o cidadão chegar na frente da telinha, que hoje só se faz propaganda no horário político eleitoral, e que ele prometesse alguma coisa, ele deveria traçar o que é que as promessas que fez, ou que fará, certo? E registrar em cartório. E caso não cumprisse essas promessas, tchau, tchau e bênção. Sem impeachment, sem nada. É adeus mesmo pelo próprio eleitor. Primeiro, eu gostaria que a Justiça Eleitoral mostrasse para a população
o tipo de proposta que fosse possível e passível dos candidatos fazerem. Por exemplo, um candidato a vereador chega lá, eu prometo que se for eleito vereador, eu vou apresentar a proposta para que haja escola integral para todo mundo do município. Aí ele já não pode, porque já foge da alçada do município. Principalmente porque o município toma conta da educação infantil, né? Uhum. O Estado da educação fundamental e o federal, o governo federal das escolas do ensino médio. Então ele iria legislar. Eu estou querendo dizer com isso, Celso, que muitas vezes as pessoas fazem promessas que não estão possíveis de acontecer e nem passível de ser realizada devido ao poder que ele teria. Você viu os candidatos a deputado distrital aqui em Brasília, que a gente acompanha de perto, né? Né? Obrigatoriamente eu tinha que assistir, porque não tinha outra coisa para ver na televisão. E aí você viu o cara fazer promessas que não tem nada a ver com um deputado distrital. Não, verdade. Né? Meu Deus do céu. Agora, para a gente arrematar, Rossi, uma das coisas que eu acho que tem que ser tomada uma medida categórica, né? Uma categórica, é a questão do emprego no Brasil. É verdade. São 11 milhões de desempregados no Brasil inteiro. Números dados pelo DIEESE, agora mostra, foi pelo DIEESE, né? Se não foi, me perdoe, mas falou em 282 mil desempregados no Distrito Federal. Uhum. Ainda chamam atenção para os dados, né? Que se juntarmos o entorno, são os municípios em volta de Brasília, esse povo tudo trabalha aqui, são mais de 400 mil, amigo. Uhum. Desempregados. Multiplica isso aí pelas famílias que eles representam. É verdade. Para a gente encerrar esse programa, né? Seja lá quem for que estiver na presidência da República, qual é o primeiro andamento para que o povo não continue desempregado e desesperado pela possibilidade de ser desempregado? Celso, quando existe uma crise política, seja ela de dimensões municipais ou federais, a falta de investimento naquele setor, naquele estado, não existe, principalmente investimento de fora. Então, onde não há consumo, não há dinheiro para que as pessoas gastem, há o desemprego. Se você fabrica sapato e não tem cliente para comprar sapato, você começa a reduzir gasto. E o começo dessa redução de gasto vai no pessoal, é demissão de pessoal. Você viu o governo Collor, não? A gente tem que demitir servidor, a gente tem que incentivar o PDV. E é dessa forma, tem que atrair investimentos, oferecer diferenças em impostos, alguma coisa nesse sentido para que atraia. A carga tributária... Sobretaxar os produtos que vêm lá de fora seria uma grande saída, não? Poderia ser. Porque eles dizimaram o pequeno industrial brasileiro. O pequeno, médio, né? Dizimaram. Né? Hoje... Pelas coisas que vêm principalmente made in China. Com a globalização, hoje você usa sapato da China, calça da China. Tudo da China, amigo. Tudo da China. E a China lá, você sabe como é que é. Houve um programa aí que a pessoa queria saber como que a China consegue oferecer um produto tão barato se nem a matéria-prima era possível comprar no Brasil com esse preço. Exatamente. Né? E aí alertam, pelos alertas que chegam de vez em quando em produtos que vêm de lá, que há trabalhadores, inclusive, em regime de escravidão. Regime de escravidão. Exatamente isso. E nós dizendo amém, né? Isso é verdade. Lamentável. Amém. Lamentável mesmo, Celso. A gente Vamos ter que esperar até o dia 11, 12, né? Eu creio que vai ser dia 12. Eu creio que vai ser dia 12. O dura disso tudo é a próxima quinta. Que o governo permanece parado, né? Continua parado e desconfiado pelo mercado internacional. O que vai acontecer? Será que vai acontecer isso? Será que o governo vai manter as mesmas políticas? O Temer tem condições de chegar e já começar a fazer alguma coisa? Porque eu acho que também é muita inoperância governamental. Ele vai chegar tentando oferecer um choque de gestão. Mas, como eu falei anteriormente, a situação está difícil e ele vai ter que aumentar imposto, vai ter que enxugar mesmo, tentar enxugar essa máquina aí. Eu creio até que ele deve oferecer um plano de demissão voluntária para servidor público. Está dizendo, inclusive, que vai fazer só 25 ministérios. Eu tenho minhas dúvidas.
para poder agasalhar todos esses partidos políticos todos os apoiadores que tem no Brasil, para que haja apoio governamental, a Dilma tentou diminuir e não conseguiu. Não conseguiu. Essa que é a grande verdade. Obrigado por ter vindo mais uma vez, professor Rossi Barreto. Não, por isso, Celso, conte sempre comigo. Tudo bem, contando sempre. Grande abraço para você.